Capítulo 18, verso 1 diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. O texto que nós lemos fala de um anjo, de um outro anjo. Eu não vou explicar, obviamente, o sentido teológico desse texto agora. A gente precisaria de um tempo maior para explanar sobre isso. Mas eu vou me deter na palavra glória. João, ele viu, obviamente depois das coisas que ele havia relatado, já havia visto, ele viu que esse anjo tinha grande autoridade. E ele então, diz o texto bíblico, diz que a terra, o planeta, a terra toda se iluminou com essa glória que era trazida. A terra toda foi iluminada com a glória. A pergunta que faço é a seguinte: que glória é essa que iluminará toda a terra? Essa profecia, ela está para o futuro, não está para o passado, ainda não é o tempo presente dela, ela ainda acontece. A pergunta permanece: quando essa profecia se cumprir, que glória é esta que vai iluminar a terra toda? Nós não abriremos, mas eu vou explicar. Em Êxodo capítulo 33, Moisés, ele pede para Deus que ele permita ver a glória dele. Lembra disso? Moisés, ele pede: Senhor, mostra-me a tua glória. E vocês sabem que Deus disse a Moisés: Moisés, eu não posso mostrar a minha glória para você. E se Deus mostrasse a sua glória para Moisés, Moisés não viveria. Então a solução era que Moisés entrasse na fenda, olhasse para a rocha na fenda, ficasse de costa, e Deus mostraria apenas a sombra, a pálida sombra da sua glória. Assim ele não seria exterminado. Mas em João capítulo 1, verso 14, também traz uma referência sobre a glória de Deus. Em João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E o texto continua dizendo: vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A pergunta permanece: o que é a glória de Deus, que vai iluminar a terra toda? No texto de João 1, verso 14, parece um pouco estranho, né? Como que vimos a glória de Deus através de Cristo, se o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 2, afirmou que nele não havia nem beleza e nem formosura? Que alguém poderia dizer, bom, é a glória da beleza de Cristo, mas o texto bíblico, falando sobre o Messias, claramente diz que em Cristo não havia beleza e nem havia formosura. Então a pergunta permanece: o que seria então a glória de Deus? Que glória é essa que vai iluminar a terra toda no futuro, em breve? Voltando ao texto de Êxodo capítulo 33, onde Moisés pede para Deus para ver a sua glória, o texto ali nos ajuda a ter um vislumbre, um insight, uma ideia
do que seria essa glória. Em Êxodo 33, verso 17 a 19, por favor, abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 33, verso 17 a 19. Êxodo capítulo 33, o verso 17 a 19. O texto bíblico diz assim: Disse Jeová a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Prosseguiu Moisés: Mostra-me a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Observe, o texto de Êxodo já nos dá um insight, já nos ajuda a ter ou a começar a ter uma ideia. Então parece que a glória de Deus tem a ver com a sua bondade? Olha o que Ellen White escreveu no livro Testemunhos para Ministro, página 499. Alguém perguntou a ela: o que é a glória de Deus? Então o texto de Testemunhos para Ministro diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Qual é essa glória? E ela responde: o caráter de Deus. A glória de Deus é o seu caráter. E ela continua, foi isso que ele proclamou a Moisés, em Êxodo 33, 18. A bondade de Deus é o caráter de Deus. O caráter de Deus é a bondade de Deus. Aí vem uma pergunta, a segunda pergunta: o que é, então, o caráter de Deus? Em Êxodo nós encontramos a resposta, é a bondade de Deus. A bondade de Deus, a palavra bondade, ela pode ser entendida de outra maneira. De que maneira? Como está registrado em 1 João 4, verso 8. Abra aí em 1 João 4, verso 8. Qual é o caráter de Deus? 1 João 4, 8 responde. 1 João 4, verso 8 responde. E o apóstolo diz: quem não ama, por quê? O caráter de Deus é o seu amor. O caráter de Deus é a sua bondade. O conflito entre o bem e o mal parece estar dentro desse contexto também. A ira, o ódio de Satanás contra a bondade e o amor de Deus. A arrogância, a soberba, a prepotência do anjo caído, com a humildade, o serviço, a generosidade de Deus. Percebe o contraste? É uma guerra de caráter. O caráter de Deus, que é representado em seu amor, veja, o texto diz: Deus é amor. Aqui não diz que ele tem amor, ele é a própria essência. Se Deus é, então o seu caráter é exatamente isto, não é outra coisa. O caráter de Deus é o seu amor, a sua bondade. É por isso que em Mateus 5,48, abra, por favor, em Mateus 5,48. Mateus capítulo 5, verso 48, diz assim: portanto,
Sede vós o quê? Perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja, uma das poucas vezes que Jesus vai usar a palavra perfeição, ele vai associá-la ao amor. O contexto imediato está a partir do verso 43. Olha o que diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está dizendo assim: aí fora, nas ruas de Fortaleza, estão ensinando que você deve amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Aí o verso 44 vai dizer: eu, porém, eu falo diferente, porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue. Então esse é o gabarito. E o verso seguinte ainda diz assim: para que vos torneis, eita, agora, olha aqui para mim agora, ó. Esse é o gabarito, esse é o termômetro do caráter. Amar o inimigo e orar por quem te persegue. Ah, pastor, mas isso é difícil. O verso seguinte diz: então sereis chamados de quê? De filho. Quer ser chamado de filho por Deus? Comece a aprender a amar o seu inimigo e a orar por quem te persegue. Está claro para vocês isso? O gabarito da vida cristã, o termômetro da perfeição de caráter começa aqui. Começa aqui. Pastor, eu que achava que guardar o sábado era difícil. E eu que achava que parar de comer isso ou beber aquilo era difícil. E eu que achava que era difícil. Vocês acharam que seria tão fácil assim? Guardar o sábado é fácil, comparando com a necessidade, o fato, a realidade de ter que aprender a amar quem deseja o seu mal. Observe Jesus como ele tratou os anjos que caíram do céu. Observe a maneira como ele tratou os pecadores da rua, dos mais humilhados, mais inacreditados. Imaginem como ele tratou aqueles que o crucificaram lá na cruz. Senhor, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A natureza humana, naturalmente, quando alguém lhe faz o mal, o desejo é devolver, no mínimo, na mesma medida. Se alguém, por isso Jesus disse, se alguém lhe der um tapa na face, é para fazer o quê? Por isso ele disse, se alguém lhe roubar uma capa, dê o quê? Uma outra. Ah, pastor, esse é discurso bonito, que saiu da boca de Deus. Bonito ou não, essa é a essência de transformação que Deus quer realizar em cada coração. É muito fácil guardar o sábado. É muito fácil parar de comer isso ou beber aquilo. É muito fácil, amigos, mudar a vestimenta. É muito fácil parar de frequentar determinados lugares. Namorar daquela maneira inapropriada. É muito fácil quando se compara com o gabarito que Deus nos colocou aqui. Não é à toa que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Todas elas revelam o amor de Deus. Querem ser chamados de filhos? Aprenda a amar como Deus ama. Por isso na oração do Pai Nosso diz: Senhor,
me perdoa da mesma maneira como eu tenho. Eita, que oração difícil! Um dia, conversando com uma jovem, ela disse para mim: pastor, eu tenho tanto ódio no coração. Uma jovem adventista. Por quê, irmã? Ela disse: eu tenho ódio de fulana porque ela roubou o meu namorado. Eu disse a ela: aí está a sua cruz. Aí está aquele momento que você precisa dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí está aquele momento em que você precisa se lembrar das palavras de Jesus: negue a si mesma. É uma oportunidade de glorificar a Deus e não o homem, não o ser humano. Me lembro uma vez, quando eu era ancião de igreja, vou contar de mim, porque de mim eu posso falar. Eu era ancião de igreja, fui escolhido como o primeiro ancião. E eu fiz de imediato, sempre fui muito ativo na igreja, já fiz uma reunião com toda a liderança, com autorização do pastor. E o meu objetivo era mobilizar a igreja para o trabalho. Então, quando estava ali fazendo a reunião, uma pessoa que fazia parte da liderança se levantou e falou algumas coisas que me humilhou na frente de todo mundo. E quando ele se levantou e falou algo contra mim na frente de todos, o orgulho, ele arregaçou as mangas. E agora foi a minha vez. E eu tinha um discurso na época eu dizia assim: o segredo é matar o primeiro. Matou o primeiro, né? Todo mundo te respeita depois. E eu então fiz o que o meu coração mau desejou. Eu respondi, mas não na mesma moeda, acima da moeda. E quando eu respondi, foi como se fosse uma foice afiada que, como diz o ditado popular, tramontina, né? Como é que é? Corte rápido, é tramontina. E quando eu dei a resposta atravessada, ele murchou e todo mundo ficou assim. Eu me senti honrado, eu me senti inflado, eu me senti nobre, endobrecido naquele momento, porque eu não levo desaforo para casa. Me senti engrandecido. Mexe de novo, mexe outra vez. E fui embora, desse jeito, né? Com o queixo lá em cima. E cheguei em casa, todo orgulhoso, Quando foi no dia seguinte, o bendito Espírito Santo me trouxe à lembrança a cena do dia anterior. E começou a me dar alfinetadas. E quando a consciência caiu em si, agora, de honrado, me senti humilhado. De enobrecido, eu me senti pisado na lama, no chão. Porque eu comecei a me sentir envergonhado de mim mesmo, sabe por quê? Porque eu comecei a pensar assim: foi uma oportunidade de glorificar a Cristo que eu tive e eu desperdicei. Ali eu honrei o meu orgulho, honrei a minha nobreza pessoal, humana, terrena, caída, maculada, pecadora. Ao invés de ter honrado e glorificado a Cristo. É assim que acontece às vezes, amigos. Veja bem o que eu vou dizer. Quando alguém te maltrata, quando alguém fala algo contra você, quando alguém te desrespeita, quando alguém te chateia, quando alguém te humilha, a resposta que vem de você vai dizer muito mais sobre você do que sobre o outro.
E eu pergunto, quem será glorificado nessa hora? Quem será glorificado nessa hora? Então em Mateus 5,48, o contexto é o do amor. O verso 45 disse, para que vos torneis filhos, portanto, agora sim, ou seja, depois de tudo que eu falei, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E se a gente for analisar o contexto distante de Mateus 5, a gente vai começar lá no verso 21, por exemplo, do verso 21 a 26, Jesus fala das relações sociais com irmãos, falando de reconciliação. Do verso 27 ao verso 30, Jesus fala das relações sociais com a mulher, falando da pureza. Do verso 31 e 32, Jesus fala das relações sociais com a esposa, fidelidade conjugal. Do verso 33 a 37, Jesus fala das relações sociais com Deus, temor ao Senhor. Do verso 38 a 42, Jesus fala das relações sociais com o inimigo. Ele está falando de solidariedade não vingativa. E agora sim, do verso 43 ao 48, Jesus fala das relações sociais com os judeus, que é considerados traidores, ou seja, amor incondicional. Sede vós perfeitos. Jesus estava mostrando como se deve cumprir o amor em toda a esfera da vida. Perfeitos como vosso Pai, amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem e fazer o bem aos que te odeiam. O que é perfeição de caráter? O que é? Colossenses 3,14. Olha o que diz Colossenses 3, verso 14. Colossenses capítulo 3, verso 14. Colossenses capítulo 3 e o verso 14 diz: acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o quê? Pronto. O vínculo da perfeição. É por isso que em Provérbios capítulo 6, fala das 7 coisas que Deus abomina. Deus abomina os olhos empinados, ou seja, a arrogância. Deus abomina a língua mentirosa. Deus abomina as mãos que derramam sangue inocente. Deus abomina o coração que maquina projetos perversos. Pés velozes para correrem ao mal. Testemunha falsa. Pessoas que proferem mentiras. E quem semeia a discórdia entre irmãos, está lá, as 7 coisas que Deus abomina. Então, de um lado nós temos o caráter de Deus, que é humildade, altruísmo, verdade, mansidão, perdão, amor, lealdade, compaixão. Do outro lado, o caráter de Satanás, que é o orgulho, o egoísmo, a mentira, a ira, a vingança, o ódio, a falsidade e a indiferença. Portanto, quando eu permito, quando eu dou vazão para o orgulho, o egoísmo, a mentira, a ira, a vingança, o ódio, a falsidade e a indiferença, eu não estou representando o caráter de Deus. No Éden, Deus disse que faria a humanidade à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança é mais especificamente no caráter do bem. Quando Deus disse, eis que tudo é muito bom, ou seja, Adão e Eva refletiam o bem que existia em Deus. E o pecado dilacerou, obstruiu esse bem, e agora é o mal que opera. Deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus quando o pecado entrou. Deixamos de ser. E agora o Espírito Santo quer tentar lapidar novamente algo do caráter de Deus em nós. Ellen White escreveu em Testemunhos para Ministro: Cristo veio para representar o caráter do Pai, e este enviou seus discípulos ao mundo para representar o caráter de Cristo. Jesus representou o caráter do Pai, e agora nós estamos aqui para representar o caráter de Cristo. Por isso somos chamados de cristãos.
E não poderia ser diferente. É por isso que ela também vai dizer no mesmo livro que devemos ser mais semelhante a Jesus. Mais e mais semelhante a Jesus. E de que maneira? No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 280, ela diz assim: o amor é uma planta muito preciosa e precisa ser cultivada a fim de que floresça. A preciosa planta do amor deve ser tratada ternamente, adestrada, e tornar-se-á forte e vigorosa e rica em produção de frutos, dando expressão a todo o caráter. A natureza semelhante à de Cristo não é egoísta, não é indelicada, e não ferirá a alma dos que estão lutando com as tentações de Satanás. E ela diz, ela fala sobre paciência, humildade, generosidade e nobreza. Atributos que todos nós precisamos ter. E eu termino dizendo, o que é previsto no final dos tempos? O que é previsto no final dos tempos? Então veja, dois grupos distintos. Um grupo que vai iluminar o mundo através de suas vidas transformadas, através da glória de Deus, o seu amor. E do outro lado, um outro grupo que é descrito na profecia, que terá o amor frio. Por um lado, o amor de muitos esfriando, e por outro, a terra sendo iluminada pela glória do caráter de Deus. Eu termino. Enquanto a equipe de música se prepara, eu termino, amigos. Fazendo um apelo para a igreja nesta manhã. Desconfie da sua sabedoria. Desconfie dos seus sentimentos. Desconfie da sua bondade. Desconfie da sua capacidade de amar. Desconfie dos seus talentos. E confie apenas naquilo que Deus pode produzir através de você. A glória sempre foi dele e continuará sendo até o fim. Um dia o mundo conhecerá o povo de Deus. Um dia o mundo conhecerá o Deus desse povo, através do seu caráter, que iluminará o mundo todo, mostrando a diferença do caráter de Satanás para a diferença do caráter, para o caráter de Deus. Você deseja nesta manhã pedir a Deus, Senhor, por favor, transforma esse coração mau que eu tenho? É o seu desejo isso? Então peça, mas não fique apenas no pedir. Arregace as mangas e entre nessa guerra, lutando contra o pior inimigo que existe, o eu. Um inimigo pior do que o dragão de Apocalipse, o próprio eu. Que Deus te abençoe.